Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ela já tinha me feito aquele convite, olha, uma dúzia de vezes no mínimo. Ir ao Santuário de Aparecida. A Adelaide ia para lá direto, mas sempre pintava um compromisso, alguma coisa de última hora, e eu acabava não indo. Daquela vez, no entanto, até paguei adiantado a excursão, para não ter erro. Já fazia tempo que eu andava devendo uma ida à Aparecida para agradecer pelas bênçãos que tinha recebido naqueles últimos tempos. A viagem estava marcada justamente para o feriado de outubro. Fomos em 2 ônibus separados. No hotel, acabei ficando no mesmo quarto que a Adelaide e mais 4 mulheres que eu ainda não conhecia. Uma delas, inclusive, muito simpática. Tanto que fiz amizade com ela já dentro do ônibus, durante a viagem. E foi de manhãzinha, no refeitório do hotel, enquanto a gente tomava o café da manhã, que ela me apresentou ao seu irmão. A gente ali na mesa, conversando, quando de repente eu vi se aproximando aqueles 2 rapazes. Um deles chegou, colocou a mão assim no ombro da Patrícia e ficou olhando para mim. Senti até um friozinho na barriga, porque ele me olhou de um jeito que, juro, ninguém jamais tinha olhado. A Patrícia notou o meu jeito e tratou de nos apresentar. Você ainda não conhecia o meu irmão, né, Solange? Esse aqui é o Altair. Ele então sorriu, deu a volta na mesa e veio me cumprimentar. Olha, senti até um arrepio quando ele pegou na minha mão. Não era assim aquele galã de novela, um homem lindo, maravilhoso, não. Mas não sei explicar, ele tinha um charme, um jeito de sorrir e um jeitinho de falar que, não vou negar, me conquistou de saída. Eu, sinceramente, não sei se existe amor à primeira vista, mas que fiquei balançada desde o primeiro olhar, isso eu fiquei. Ele mexeu demais comigo. Só que, durante os 2 dias que ficamos ali em Aparecida, ele não puxou conversa comigo nenhuma vez. Ficava sempre lá na companhia dos amigos. Não vou negar que eu me sentia até meio frustrada, porque depois da apresentação que a irmã dele tinha feito, daquele sorriso e daquele olhar, eu pensei que, sei lá, aconteceria alguma coisa. E não aconteceu. Pelo menos naqueles 2 primeiros dias. Ele ficava sempre com os amigos, conversando. Até que, repito, comecei a me sentir meio frustrada, decepcionada. Pensei que ele tivesse ficado impressionado comigo, do mesmo jeito que eu tinha ficado por ele. A Patrícia depois me contou que ele era solteiro, que não tinha ninguém. E isso, claro, me deixou cheia de expectativas. No entanto, depois daquele nosso primeiro encontro, ele ficou na dele e não aconteceu absolutamente nada. Claro que eu também fiquei na minha. Não ia ficar dando uma de oferecida. Foi só quando chegamos a Curitiba, na volta, quando o pessoal se despedia, que ele finalmente se aproximou de mim. E aí, gostou do passeio? Gostei, o pessoal é muito gente boa. Quando tiver outra excursão, eu vou dar um jeitinho de ir também. Gostei mesmo. A gente ainda trocou mais algumas palavras, até que ele pediu o número do meu celular. Olha, juro que se ele não tivesse pedido, eu ia dar um jeitinho de pedir o dele. Ia pegar com a Patrícia, ou então com a Adelaide, mas um jeito eu ia dar. No fim, ele ficou de me ligar para a gente combinar algum encontro, um passeio. Olha, voltei para casa naquela noite rindo à toa, com o coração cheio de alegria. Sim, porque, apesar daqueles 2 dias em que a gente ficou lá em Aparecida, quando eu esperei que ele se aproximasse e ele infelizmente não se aproximou, agora pelo menos tinha pedido o meu telefone. E se ele queria ter o meu telefone, é porque algum interesse ele tinha.
É como eu já disse, eu tinha gostado dele de saída. Ele só foi me ligar no final de semana seguinte. E olha, não sei explicar, mas quando vi aquele número desconhecido no visor do meu aparelho, algo me disse que era ele. E quando ouvi sua voz do outro lado da linha, o meu coração bateu tão forte que a minha voz quase não saiu. Altair? Nossa, pensei que você não fosse mais me ligar. A gente conversou durante alguns minutos, até que no fim, combinamos de nos encontrarmos no centro. De lá, fomos ao Shopping Miller, passear um pouco, olhar uma vitrine, olhar outra, fazer um lanche e, acima de tudo, conversar. O beijo, no entanto, aquele beijo tão esperado, só foi acontecer quando ele me levou até o meu ponto de ônibus e a gente ficou ali conversando mais um pouco. O clima de romance estava presente desde o primeiro instante em que nos encontramos. Mas foi só ali, no ponto de ônibus, que ele finalmente tomou a iniciativa. E olha, que beijo gostoso, meu Deus. E não é porque eu já estivesse apaixonada ou coisa parecida, mas é que eu nunca tinha sido beijada daquele modo por ninguém, com tanta paixão. A gente continuou a se ver depois daquele dia, e a cada encontro eu me via mais e mais apaixonado. Olha, bendita a hora que a Adelaide insistiu comigo para ir naquela excursão. Ela já tinha me convidado tantas vezes e sempre aparecia alguma coisa para atrapalhar. Lá pelas tantas, eu já estava até acreditando que naquela excursão Aparecida tinha encontrado finalmente o amor da minha vida. A gente simplesmente se adorava. Qualquer um que olhasse para nós dois perceberia quanto amor existia entre nós. E olha, tudo aconteceu tão de repente e em tão pouco tempo que não dava para acreditar. Até um mês atrás, eu estava sozinha, minha vida era tão sem graça. Aí de repente, encontro aquele rapaz. E não mais do que de repente, como diria o poeta, a gente se apaixonou e estávamos juntos felizes, felizes. Tudo indicando que seria para sempre. Sim, porque quando uma mulher se apaixona, eu sei que as mulheres são mais românticas que os homens. A nossa esperança é de que aquele amor dure para sempre. Não é o que a gente espera? Pois foi mais ou menos depois de uns 3 meses e meio que veio a bomba. Descobri que estava grávida. Olha, eu fiquei tão assustada, porque nesses momentos a gente sempre lembra de casos, e como existem casos assim, de mulheres que engravidam do namorado, e o namorado simplesmente abandona, vai embora. Tudo bem, a gente se amava, tudo bem que a gente se adorava, mas quem pode prever qual será a reação de um homem quando sua namorada diz que está grávida? A gente nunca sabe, até porque jamais tínhamos falado sobre isso. Olha, eu fiquei tão receosa, eu fiquei tão insegura. A gente até se cuidava, só que mesmo assim aconteceu. Fiquei com tanto medo de contar a ele, tanto que guardei aquele segredo só para mim. Nem lá em casa eu comentei. Eu sempre imaginei que isso poderia acontecer, mas quando eu já estivesse casada. Não conseguia me imaginar grávida aos 20 anos de idade. Mas agora não tinha outra alternativa. Era assumir. Até porque, dali a pouco, a barriga ia começar a aparecer.
quando contei para o Altair, quando finalmente contei para ele, quando finalmente venci o medo, sua reação foi tão surpreendente que eu até chorei. Porque, em vez de ficar zangado, a reação dele foi totalmente contrária. Ele ficou feliz. O quê? Você está falando sério? Mas você já foi ao médico? Já fez exame e tudo? Claro que fiz, né, Altair? Tô grávida. Meu Deus, mas que coisa mais maravilhosa, Solange. É a melhor notícia que você poderia ter me dado. Quer dizer que eu vou ser pai, então. Você sabia que eu sempre tive vontade de ser pai? Olha, ele ficou tão feliz que eu até me alarmei, porque, sinceramente, eu não esperava. Na verdade, eu tinha tanto medo que ele ficasse bravo, ficasse zangado e até, de repente, fizesse o que a gente sabe que muito homem por aí faz. Propusesse que eu, Deus me livre, tirasse a criança. Só que não. A reação dele foi completamente diferente. Nem nos melhores sonhos eu imaginava que ele pudesse ter aquela reação. E teve. Ele ficou feliz da vida. Pegou o celular e já começou a ligar para os amigos, para os parentes, para contar a novidade. Só que tinha um problema. Eu ainda não conhecia ninguém da sua família. Apesar de já estarmos juntos há quase 4 meses, ele nunca tinha me levado à sua casa, me apresentado oficialmente como sua namorada, e a gente sempre fica com o pé atrás. Quer dizer, eu conhecia a Patrícia, a irmã dele. Tinha sido ela, aliás, quem nos apresentou lá em Aparecida. Mesmo assim, eu só tinha visto daquela única vez. Já a mãe, o pai, o resto dos irmãos, ninguém sabia da minha existência. Naturalmente que isso também me deixou um pouco preocupada. Imagine, ninguém sabia que ele tinha namorada. Aí, de repente, aparece ele e já com aquela novidade. Ele seria pai. E o mesmo valia para mim. Eu fiquei só imaginando a cara do meu pai e da minha mãe quando eu contasse a notícia. Eles com certeza não iam gostar nem um pouco. E como eu já estava esperando, foi a maior bomba. Eles também não conheciam o Altair. Até sabiam que eu tinha me envolvido com o rapaz, mas ninguém sequer sabia quem era. Bom, diante daquela situação, como já era de se esperar, tivemos de dar um jeito na nossa situação. Como ele não podia bancar uma casa só para a gente, pelo menos por enquanto, me fez aquela proposta. Escuta, Solange, o que é que você acha de vir morar na minha casa? A gente pode ficar no meu quarto ali, pelo menos por enquanto, até o bebê nascer. É apertado, mas a gente dá um jeito. De fato, o quarto dele era um cubículo. Pequeno, pequeno. Mal cabia ele e as coisas dele, guarda-roupa. Imagine então nós dois. Sem contar que, sei lá, eu não me senti muito à vontade de morar junto da minha sogra. Até porque eu senti, sabe, já na apresentação, que ela não foi muito com a minha cara. Esse tipo de coisa a gente percebe, a gente sente. Eu pressenti que talvez tivéssemos problemas se morássemos debaixo do mesmo teto. Cheguei até a fazer uma contraproposta, que ele fosse morar lá em casa comigo. Deixei tudo acertado com o meu pai, só que o Altair não quis. Eu morar na tua casa? Não, nem pensar. Melhor você se mudar para cá, meu bem. Pelo menos por enquanto. Depois, eu te prometo, a gente dá um jeito. É só até o bebê nascer. O que a gente não faz por amor. E eu digo isso porque não foi fácil conseguirmos nos ajeitar naquele quarto. Repito, era tão pequenininho. A família dele também era grande. Tinha mais 6 irmãos, para se ter uma ideia. 2 deles, menos do que 10 anos. Olha, aquela casa vivia cheia. Final de semana, então, nem se fala. No fim,
Por mais esforço que tenha feito, eu não consegui me acostumar. Até porque, é como eu já disse, apesar de ter me recebido na sua casa, minha sogra, não simpatizou comigo. Fazia as coisas para mim assim, meio de má vontade. E isso, repito, a gente sente, a gente percebe. Depois, eu ainda fiquei sabendo que ela vivia falando mal de mim para as vizinhas e até para os parentes. Que eu não ajudava em nada, que eu era até meio relaxada. Eu vivia pedindo para o Altair: Altair, por que a gente não aluga uma casinha só para a gente? Mesmo que seja pequenininha, é só para começar. Depois a gente vê como fica a situação e aluga uma coisa melhor. Alugar uma casa? Mas de que jeito, Solange? Você sabe melhor do que ninguém que eu não tenho condição de bancar casa, pelo menos por enquanto. Meu bem, eu sei, mas eu prometo que te ajudo. Você esqueceu que eu também trabalho? Mesmo assim, Solange, não dá. Daqui a pouco o neném nasce, aí a gente vai ter mais despesas ainda. Meu bem, vamos ficar por aqui mesmo, pelo menos por enquanto. Depois eu prometo, eu ajeito a nossa situação, mas tenha um pouquinho de paciência. O problema é que eu não estava mais me acertando com a minha sogra. Olha, eu fazia de tudo para evitar discussão. Mas é como eu já disse, ela vivia falando mal de mim. Não tinha como ter uma boa convivência daquele jeito. Você sabendo que a pessoa, você vira as costas e ela vai para a vizinha ou vai para um parente e fica falando mal da gente. Quando entrei no 7º mês de gestação, até para evitar passar mais nervoso e não prejudicar a saúde do bebê, acabei voltando para a casa da minha mãe. Ele não gostou quando eu falei da minha intenção. Como é que é? Como assim voltar para a casa da tua mãe? Mas e nós dois, Solange? É só até o bebê nascer, Altair. O médico falou que eu não posso me estressar e você está careca de saber. Eu e a tua mãe, a gente não fala a mesma língua, você sabe disso. Solange, você tem que se dar bem é comigo, não é com a minha mãe. E deixa que eu vou falar com ela, eu vou pedir para ela dar uma maneirada. Não. Não, não e não. Até porque não é só isso. Você viu o aperto que a gente vive? Essa cama, por exemplo, cama de solteiro, Altair. A gente mal cabe nela. Deixa eu ir, depois que o bebê nascer, a gente vê o que faz. Aliás, você bem que podia ir comigo, né? Até o meu pai já disse que você podia morar lá, quem sabe até construir uma casinha na parte dos fundos do quintal. Ele liberou. Já falei que não, Solange. Não quero ajuda do teu pai. Depois ele vai ficar jogando na minha cara que ofereceu o lote, que eu não tenho de cair morto. Não quero, não quero, não quero, não quero. O Altair era um amor de pessoa. Mas tinha esse defeito, orgulhoso de um jeito. Ele não aceitava ajuda de ninguém, principalmente se fosse do meu pai. Eu ainda insisti que ele fosse comigo, mas no fim, acabamos mesmo ficando daquele jeito. Eu morando na casa da minha mãe, grávida de 7 meses, e ele morando lá no quartinho dele, na casa da mãe dele. Fazer o quê? Não tinha outro jeito. Ele realmente não tinha condição financeira de bancar uma casa sozinho, mesmo com a minha ajuda. E com o nosso filho prestes a nascer, bom, aí mesmo é que a coisa apertava. Mesmo que voltássemos a ser namorados novamente, apesar da minha condição de grávida, a nossa situação começou a ficar complicada. A conversa era sempre a mesma. Vamos esperar o bebê nascer. Depois, vamos esperar o bebê ficar mais grandinho, maiorzinho. Depois a gente vê como fica a nossa situação. Era sempre essa a desculpa que usávamos para ir empurrando com a barriga aquela situação
que não era a que eu queria, e nem a que ele queria, mas pelo menos por enquanto. No fim, o bebê nasceu, foi batizado, e acredite quem quiser, continuamos na mesma. Até hoje continuo morando na casa do meu pai, e ele continua morando lá, no quartinho dele, na casa da mãe. Meu pai está revoltado com essa situação. Não suporta nem ouvir o nome do Altair. E, de certo modo, isso acabou meio que criando uma situação ruim entre nós. Imagine, eu não me dou bem com a mãe dele, já ele não se acerta com meu pai. E no meio desse fogo cruzado, eu sinto que o nosso amor está minguando a cada dia que passa. E, meu Deus, é uma pena. Porque a gente se amava tanto. Não é que tenhamos deixado de nos amar, mas é como eu estou dizendo, a distância. E essa zanga, esse ranço que existe tanto em relação a mim e a mãe dele, quanto em relação a ele e o meu pai, isso está acabando com a gente. Sabe, eu acho que o Altair meio que se acomodou. Para ele é fácil ter uma mulher à mão quando sente vontade, sem precisar sentir o peso da responsabilidade nos ombros. Porque a gente, depois que o bebê nasceu, continua se encontrando, como se fôssemos namoradinhos. Eu vivo dizendo para ele que ele está acomodado, que a gente precisa dar um jeito na nossa situação, que ele precisa ser mais ativo, mais presente, chamar a si a responsabilidade, fazer as coisas acontecerem. Só que o discurso dele é sempre o mesmo. Você sabe que eu não tenho condições de bancar uma casa, Solange. Você quer que eu faça o quê, mulher? Já falei que se você quiser voltar para minha casa, tudo bem. Aliás, já te disse que com a minha mãe tá tudo bem também, já falei com ela, só depende de você. E a gente vai viver como naquele aperto, hein, Altair? Principalmente agora com o bebê, não tem como. Será que você não vê isso? Olha, eu não sei qual de nós dois tem razão. Eu não sei se eu estou sendo muito turrona, muito cabeça dura, não querendo enfrentar essa situação, mas é que, meu Deus, eu já passei por isso. Sei como vai ser. E se era ruim quando eu estava grávida, imagine agora, com o bebê de colo. Sabe, não tem como nós três vivermos ali, naquele cubículo que é o quarto dele. Não tem como. Ainda mais com a mãe dele. Eu sabendo que ela fala mal de mim até para as vizinhas. Como ter uma convivência pacífica? Não tem como. Cansei de falar isso para ele. Só que parece que ele não entende. O discurso é sempre aquele. Por enquanto ele não tem condições. Está ganhando uma miséria lá na firma, que vai melhorar, mas que por enquanto não dá. Sabe, eu me pergunto, até quando a gente vai viver assim? Chegou até a pensar, às vezes, que ele deixou de gostar de mim. Pelo menos não gosta o suficiente para me assumir como sua mulher. Porque vamos convir, quem ama de verdade acaba arranjando um jeito. Eu, por exemplo, seria capaz de tudo por ele. Estou, inclusive, pensando seriamente em me mudar de novo lá para a casa da mãe dele, apesar de tudo o que já relatei aqui. Tudo para salvar o nosso amor. Porque, repito, eu sinto que vivendo do jeito que a gente está vivendo, um longe do outro, o nosso amor está minguando. Daqui a pouco ele se interessa por outra mulher e me esquece de vez. Esse é o meu medo. O problema é viver naquele aperto, principalmente com a mãe dele, pegando no meu pé e falando mal de mim pelas costas. Nem o nascimento do neto amoleceu o coração dessa mulher. O que falta para o Altair
bater a mão no peito e chamar a responsabilidade para si? Ou será que ele vai querer continuar na barra da saia da mãe a vida toda? Meu Deus, a gente tem um filho. A gente se ama. Passou da hora de vivermos a nossa vida de um modo independente, formar a nossa família, morar na nossa casa, nem que essa casa seja um quartinho. Porque do jeito que está, simplesmente não dá para continuar. Viver assim separados, do modo como a gente está vivendo, é inaceitável. A não ser que ele realmente não me ame o suficiente. A não ser que ele não esteja sendo sincero quando olha nos meus olhos e diz que eu sou a mulher da sua vida.